Hoje nós estamos aqui para falar sobre algo que nós fazemos todos os dias, e se nós somos cristãos, nós vamos desejar fazer isso para a glória de Deus. Se você foi encaminhado, estava pesquisando sobre esse vídeo, provavelmente você também tem muito interesse de fazer isso para a glória de Deus. O que é? Vestir-se. Bom, na Bíblia nós encontramos especialmente duas passagens nas quais nós buscaremos meditar para nossa instrução e edificação quanto a esse assunto, que são a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 10, e os primeiros versos do capítulo 3 de 1 Pedro. Você pode, na sua casa, acompanhar na sua Bíblia, nós aqui usaremos a versão ACF, depois pode estudar com mais calma. Iremos fazer algumas meditações sobre essas passagens. 1 Timóteo 2, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém. Vamos parar por aqui. Vamos falar nessa meditação sobre 4 aspectos referentes à vestimenta de uma cristã. O primeiro aspecto é: Deus nos dá ordens claras sobre como as suas filhas devem se vestir. Bom, como cristãs, nós cremos que a Bíblia é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. E nós cremos também que se vestir não está relacionado somente a uma questão de cultura, do momento da história da humanidade em que nós vivemos, do clima em que nós vivemos, da nossa condição financeira, mas é uma questão referente a uma obediência a Deus, posto que a sua palavra não se cala quanto a como as suas filhas devem se vestir. Então é uma questão de obediência. A nossa Confissão de Fé Batista de 1689, ela ao listar os 66 livros que perfazem todo o cânon da Bíblia, ela declara: todos os quais são dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e vida. E isso está fazendo, na verdade, uma referência a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então, nós cremos que aquelas duas passagens bíblicas que nós lemos, elas procedem da vontade de Deus, clara, explícita para nós que somos cristãos, e que elas são proveitosas para nos corrigir, se nós precisamos corrigir a forma como nós vestimos, e para nos instruir a como devemos nos vestir de modo que agrade a Deus. Como cristãos também, a obediência à palavra de Deus sempre vai nos gerar bênçãos. Então, nos vestir conforme as prescrições do Senhor em sua palavra vão tanto honrar a Deus quanto abençoar as pessoas que convivem conosco. E nós podemos dizer que, sendo feito por fé e em amor ao Senhor Jesus Cristo, elas são consideradas uma boa obra. E nós lemos antes que as mulheres devem se vestir com boas obras. Então, que nós possamos começar o nosso estudo tendo essa base. O primeiro aspecto é: Deus revela na sua palavra como nós devemos nos vestir. Vamos para o segundo ponto. O segundo aspecto é que os nossos trajes, eles têm 3 características principais. Sim, eles podem ser belos. Deus ama a beleza. Nós olhamos para a criação e vemos: Deus é um Deus que ama a beleza. Ele ama as cores, as formas, mas o principal das nossas vestes é que eles sejam honestos, com pudor e com modéstia. Essa é a versão ACF que nós
falamos a princípio. A versão ARA, que é uma versão bastante utilizada também entre cristãos brasileiros, ela traduz essas 3 palavras como decente, modéstia e com bom senso. Nós vamos meditar um pouco sobre cada uma dessas características. Que nós cremos, elas não estão distintas uma da outra, mas quando você se veste, o seu checklist principal deve ser, ao sair de casa, ou se você fica em casa, deve ser, bom, a minha roupa é honesta? Ela é decente? Eu estou me vestindo com pudor? Estou me vestindo com modéstia? Estou me vestindo com bom senso? Vamos meditar um pouco sobre isso. Bom, nós cremos que além da nossa boca, as nossas vestes, elas também emitem uma linguagem para quem está ao nosso redor. Toda cristã deveria emitir uma linguagem que seja: quero diminuir para que Jesus cresça, não quero me exaltar para que Deus possa ser glorificado. Em relação a isso, há um dito de um puritano chamado Matthew Henry, que ele diz que as roupas que nós vestimos não devem nos gerar nenhum tipo de orgulho ou ostentação, porque as nossas roupas elas vieram com o advento do pecado. Nós temos pouquíssimas razões para nos orgulhar de qualquer tipo de roupa que nós vestimos, sejam elas simples ou sejam elas caras, porque elas são verdadeiros crachás da nossa vergonha. Isso por si só já deveria nos levar a ter um sentimento de humildade diante de Deus e dos nossos próximos toda vez que nós colocamos uma roupa para nos vestir. Isso tem a ver com um traje honesto e decente, porque isso nos dá o senso de que nós devemos nos submeter ao que a palavra de Deus diz para nós sobre como nos vestir, e que um desses aspectos é a decência. Fazendo um comentário sobre essa passagem da Escritura, John Gill, ele diz que traje nessa passagem referia-se a uma túnica longa, ou seja, ao que cobre o corpo, que chegasse até os pés, e que estaria fazendo referência à questão da honestidade, da modéstia, com algo limpo, puro, que faz uma referência à preparação que os israelitas tinham para se encontrar com o Senhor no Monte Sinai. Eles deveriam estar vestidos de modo limpo, decente, puro. Nós, como cristãos, cremos que nós fomos salvos para obedecer a Deus também no nosso vestuário, de modo que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, como diz Romanos 12. Então, nós cremos que nós estamos não como os israelitas, que iam ao Monte Sinai se encontrar com Deus, mas que nós estamos constantemente na presença do Senhor. Então, nós deveríamos nos vestir de modo decente, puro, para nos encontrar com o nosso Deus a cada dia, porque nós estamos na presença do Senhor a cada momento. E a cada momento nós estamos prestando um culto a Deus. Isso deve ser feito de modo voluntário, de modo racional. A questão da honestidade tem também a ver com o senso de humildade diante de Deus, com o senso de pureza, né, de simplicidade. O outro ponto é que Deus nos criou mulheres. Então, é muito bom que a gente se vista como mulheres. Nós estamos numa cultura em que tudo está uma bagunça, homens se vestindo como mulheres, mulheres como homens. Se vestir de forma feminina também é algo que glorifica a Deus. Penso que é algo também honroso, algo que é como se nós estivéssemos nos submetendo àquilo que Deus nos criou, para mostrar delicadeza, beleza, pureza, como mulheres. O outro aspecto também sobre a honestidade e decência diz respeito que os nossos vestidos não devem ser preciosos, ou seja, não deveríamos gastar o nosso dinheiro e o nosso tempo com as nossas roupas de uma tal maneira em que fosse uma exaltação de nós mesmas, nem que fossem tão custosas a ponto de serem vestidos caros, cheios de muitos ornamentos, de modo que quando nós chegamos no lugar, as nossas vestes chamariam muita atenção para nós. Então, esses são os pontos relativos à honestidade, né? Trajes decentes, humildes, simples, femininos e principalmente em que sejam expressão exterior de um culto a Deus, racional diante de Deus. O outro ponto diz respeito a pudor. Aqui nós estamos falando especificamente do aspecto da pureza. Em Provérbios 7:10, nós lemos que há enfeites que são caracterizados como enfeites de prostituta. Há uma fala de Calvino que ele diz assim, que as nossas boas obras elas devem ser o nosso principal ornamento e elas são de grande valor diante de Deus. E ele fala
que deve existir uma diferença entre as vestes de uma filha de Deus e de uma prostituta. Parece uma fala bastante dura, mas é uma referência a isso que a palavra de Deus diz. Nós não devemos nos enfeitar de tal modo que nós sejamos confundidas com as filhas de Satanás, com as filhas das trevas, com as filhas deste mundo. Aqui a palavra não está nos proibindo de nos enfeitar. Existem adornos que nos fazem belas, mas nós devemos ter uma medida de bom senso, que é o outro aspecto, né, da modéstia, para que isso não seja de tal maneira exuberante, exagerado, em que nós sejamos confundidas com uma das filhas deste mundo. Há uma passagem que eu estava estudando com meu esposo, em Gênesis 38, o caso de Tamar, por exemplo, quando Judá veio até ela como uma prostituta, além do lugar onde ela estava, que era característico das prostitutas, ela também estava coberta por um véu, característico das prostitutas. Então, isso também nos fez pensar sobre como cada acessório que nós usamos, se a nossa roupa está muito apertada, se está muito curta, se eu tenho roupas que seriam completamente inadequadas para eu visitar irmãos da igreja, ou para ir à igreja, ou para eu ir a um encontro de oração, quer dizer que há algo errado com aquela roupa. Ela só se adequa ao mundo. Por quê, né? Então, nós não cremos que há essa separação, nós cremos que todo o nosso traje, como nós falamos anteriormente, deve ser um traje com pudor, de modo que nós pudéssemos usá-los na presença não só dos nossos irmãos, não só dos nossos pais, mas também diante de Deus. O outro aspecto é que nós devemos conscientemente nos vestir de modo a não sermos sensuais. João Calvino também diz que uma mulher vestida com modéstia, ela educa um homem só com a sua presença. Nós devemos ter esse cuidado com os nossos próximos, sabendo que se eu desperto a lascívia, a impureza sexual em um homem, ele é responsabilizado por isso. Mas eu também, diante de Deus, sou responsável por ter provocado isso naquele homem. Mas alguém maior do que Calvino, o próprio Senhor Jesus, diz que é do nosso coração que procedem pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, e todas essas coisas contaminam o homem. Bom, você deve se vestir de tal maneira que, se você é uma crente em Cristo Jesus, isso possa ser uma expressão do bom tesouro do seu coração. Mas se você tem se vestido de modo sensual, de modo a provocar lascívia nos homens, você tem que fazer um autoexame e perceber que essas coisas estão procedendo, na verdade, de um coração mau, de um coração ímpio e perverso. E se você deseja mortificar esse pecado, glória a Deus por isso. A palavra de Deus é útil para nos corrigir. Mas nós devemos perceber, né? De repente perguntar para pessoas mais sábias, pessoas na igreja que sejam prudentes, se o nosso modo de vestir pode despertar algum tipo de sensualidade. Devemos nos comportar e nos vestir de modo a sermos considerados puros, como o Senhor tem nos purificado. A sensualidade, em Gálatas 5,19, é considerada como uma obra da carne. E nós cremos que nós podemos nos vestir de modo belo, de modo elegante, mas nós devemos ter esse princípio diante de nós, que a sensualidade ela é uma obra da carne, ela é um pecado, ela não provém de Deus e é algo que desagrada a Deus. O outro aspecto é o bom senso, né? Existem lugares, sim, que vão requerer um tipo de vestuário específico, especial, e que nós devemos sim ser pessoas belas, pessoas que as pessoas olhem para nós e vejam quão felizes nós somos por sermos mulheres e que expressem bom senso também. Se você for para uma praia, por exemplo, é um outro aspecto a ser considerado. Será que se eu for vestida dos pés à cabeça, será que eu não vou chamar mais atenção do que se eu for com uma roupa assim, decente, pura, modesta, seja de acordo com o local que eu estou indo? Entrando nesse aspecto, será que uma roupa de banho, ela se encaixa nesse padrão? Então, escolher os lugares que você vai, escolher as roupas apropriadas para cada lugar, não dando licença à carne, não dando, porque eu vou à praia, eu posso dispensar
a decência e a modéstia eu vou ficar só com bom senso, porque convém que na praia eu vá com menos roupa. Não, todos esses aspectos eles têm que estar unidos, juntos. E como Tamar, nós devemos saber também que há lugares em que nós não deveríamos ir. Sharu Osher, por exemplo, diz, de uma forma bastante prática, que a roupa deveria ser uma moldura para o seu rosto. Então, se a roupa está moldando o seu corpo, revelando muito do seu corpo, quer dizer que há algo errado com essa roupa. Mas se ela está sendo uma evidência do seu rosto, então provavelmente é uma roupa que está aprovada nesse checklist divino. Vamos para o terceiro ponto, que é a ênfase nos enfeites interiores. O apóstolo Pedro nos diz que o nosso enfeite, ele não deve ser o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Bom, aqui nós cremos que Pedro não está nos proibindo de usar enfeites, não está nos proibindo de cuidar da nossa beleza, por assim dizer, mas que a nossa confiança e nós devemos nos portar, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa valorização não deve estar posta nessas coisas de tal maneira que nós vamos nos considerar belas com base nelas. Mas ele diz que a nossa verdadeira beleza está no nosso coração, está no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante do nosso Deus. Nós, como cristãos, devemos estar nos examinando sempre e pedindo a Deus, em oração, meditação da sua palavra, que nós possamos considerar belo o que ele declara belo na sua palavra. E aqui está a descrição de um traje que o nosso Deus ama, que é um espírito manso e quieto, assim como está escrito em Provérbios 31, que o vestido da mulher virtuosa, eles são a força e a honra, e que ela se alegra com o dia futuro. Aqui a gente tem uma referência muito linda à esperança cristã, que não está nas coisas vãs desse mundo, mas que está na alegria que está posta diante de nós, no Senhor Jesus Cristo. E diz também, junto a isso, que essa mulher ela se veste belamente e também a sua boca fala de coisas bonitas, de coisas proveitosas, expressa também, então as suas duas linguagens, né? Tanto os vestidos são força e honra, quanto aquilo que ela fala com sabedoria, com bondade, são linguagens que caracterizam uma mulher virtuosa. Nós devemos nos enfeitar assim, Pedro diz, porque assim também se enfeitavam as mulheres que esperavam em Deus. Então, se você é uma das filhas de Deus, uma das filhas de Sara, que vive e anseia viver de modo a esperar em Deus no mundo, não esperar nessas coisas passageiras, mas esperar naquilo que é eterno, as suas roupas também elas vão demonstrar essa sua esperança. Em Provérbios também, capítulo 3, nós vemos de um tipo de adorno para o nosso pescoço que não é um adorno de colares, mas é um adorno da verdadeira sabedoria e da alegria. São caracterizados como enfeites. É muito belo também que o Senhor Jesus ele fala do seu povo como uma esposa adornada, que está aguardando o noivo e por isso está adornada, manifestando esse aguardado noivo. E nós cremos que esses adornos que Deus, que o próprio noivo nos dá, eles não são adornos meramente exteriores, mas são adornos espirituais, como o desejo pela oração, leitura da palavra, a bondade, o anelo por conhecer a verdadeira sabedoria, a verdadeira alegria, a verdadeira esperança. Paul Washer também costuma dizer que uma mulher ela pode estar vestida da cabeça aos pés, mas ainda assim ela pode ser sensual, ela pode ser lascívia, despertar a luxúria, pelo modo como ela olha, pelo modo como ela fala, pelo modo como ela se movimenta. Isso também nos revela que nada consegue encobrir um coração maligno, perverso. Então, isso nos leva ao nosso quarto e último ponto, que é um alerta também proveniente da palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós lemos que o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor atenta ou olha para o coração. Então, todas as vezes que você se veste, certamente um coração
regenerado, salvo por Cristo, como por assim dizer, salpicado, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, isso vai se expressar em roupas modestas, roupas decentes, roupas com pudor, roupas com bom senso e também com beleza, como nós vimos, com feminilidade. Mas também a palavra de Deus fala de algo que é muito importante nós meditarmos quando nós falamos de vestimentas. Fala de uma aparência de piedade. John Gill, sobre esse tema, falou: assim como as roupas femininas não fazem uma mulher, mas revelam que nós somos mulheres, as boas obras, elas também não por si só não dizem que nós somos cristãos, mas elas revelam que nós somos cristãos. As roupas modestas, elas não nos fazem por si só pessoas piedosas, mas elas vão demonstrar que nós temos a verdadeira piedade em nós, forjada pelo Espírito Santo em nossos corações pela fé em Cristo. Mas há algo que é chamado na Escritura sobre aparência de piedade. São pessoas amantes de si mesmas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que de Deus. São algumas das características, né? Então, nós vemos que vestir-se de modo modesto não é o principal. O principal é saber que o poder salvador de Deus, por meio da fé em Cristo e por meio da ação poderosa e diária do seu Espírito operando em nós, estão agindo no nosso coração de tal maneira que nós somos levados em amor a uma obediência a Deus também na questão das nossas vestes, a uma submissão à sua palavra. Então, a questão mais importante para as nossas vidas não é exatamente relativa às nossas roupas, mas nós somos ou não cristãs? Nós somos ou não salvas? Nós cremos que a pureza e a humildade de um coração regenerado, ele vai se expressar por meio de linguagem pura, modesta, humilde, de roupas decentes. Todavia, o Senhor Jesus diz, em Mateus 23, por exemplo, que os fariseus eles também tinham uma preocupação com as roupas, mas eles faziam aquilo de tal maneira a serem vistos pelos homens. E o Senhor Jesus diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas que interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, nós devemos estar alertadas para que possamos nos examinar conforme a palavra de Deus e possamos, sim, buscar nos vestir de modo agradável a Deus, mas isso sabendo que nós fazemos isso por amor, pelo que Cristo já fez por nós. E não tendo esse mandamento da sua palavra como pesado, mas como uma alegria do nosso coração, estar diante de Deus, não nos vestindo de tal maneira a sermos vistos pelos homens, mas de glorificar a Deus e abençoá-los por meio da nossa obediência e da nossa fé e amor em Cristo. E por fim, eu gostaria de deixar um breve e simples conceito de modéstia, e eu espero que essas meditações possam ter sido instrutivas, animadoras para vocês e especialmente possam ajudar-nos, né, a nos conduzir de modo mais agradável a Deus. A verdadeira modéstia está em um coração humilhado pela glória de Deus, maravilhado por sua beleza e transformado por sua graça, mas isso sem dúvida encontrará uma expressão no exterior. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.